Glória a Deus. Amém? Quantos estão alegres por estar aqui essa manhã? Glória a Deus. Queridos, Deus nos presenteou com essa conferência. Estamos sendo muito ministrados no ano de 2022 sobre unidade e cremos que é algo que nasce no coração de Deus e é derramado sobre o nosso coração. Quero que você abra sua Bíblia junto comigo no Salmo de número 133. Salmo 133. Você que achar, se coloque de pé. Vamos estar lendo juntos. Salmo de número 133. Salmo 133, todos acharam, amém? Queria que você lesse comigo, verso de número 1, se você puder, acompanhe pelo telão, porque está na mesma versão que eu vou ler aqui. Verso 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Vamos repetir. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Verso 2: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Verso 3: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Você pode dizer amém? Você pode colocar sua mão sobre o seu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por essa conferência, Pai. Obrigado já por cada oração aqui levantada ao Senhor. Pai, por cada louvor entoado ao Teu nome. Pai, nessa manhã, Pai, nós te pedimos mais uma vez, Pai, abra o nosso entendimento, Pai. Pai, que a nosso coração essa manhã possa ser a boa terra, onde a Tua palavra é semeada, que nós possamos ter a compreensão, Pai, da unidade, do desejo e da vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Você pode dizer amém? Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, hoje, dia 13 de novembro de 2022, estamos aqui, e se pensarmos um pouco atrás, estávamos impossibilitados de estar na comunhão. Nós vivemos no ano de 2020, a partir do março de 2020, uma pandemia. Nós fomos assoberbados com notícias que traziam muitas incertezas, notícias que traziam muito medo, notícias que nos privaram de momentos como esse. Nós ficamos reclusos apenas ao culto online. Nós tínhamos o horário de estar acessando ali, e muitas vezes alguns irmãos, até por causa do seu estado de saúde, não conseguiam assistir ao vivo, precisava assistir posteriormente. Mas a pandemia nos trouxe uma necessidade, despertou em nós o interesse pela unidade, despertou em nós o desejo para estarmos em comunhão. Eu não sei quantos aqui, mas eu lembro de alguns irmãos que no primeiro culto que nós fizemos presencial, ainda com 2 metros de cadeira separada uma da outra, toda espaçada, tiveram alguns irmãos que chegaram antes da hora, porque eles estavam ansiosos para estar aqui, para junto com nossos irmãos podermos estar adorando ao Senhor e sendo ministrado pela sua palavra. Além disso, nesse ano, aconteceu algo inusitado. Depois de muitos e muitos anos, uma guerra se instaurou. Começou uma guerra entre países que afetou inclusive a economia do nosso país. E talvez você pense hoje, eu não sei nem do que você está falando, mas
Se você lembra do pastor pregando, eu ficava falando com a pastora Isadora, toda vez que o nosso apóstolo subia no púlpito, ele falava da Ucrânia. Ele pegou amor pela Ucrânia, que se ele tivesse um novo filho agora, o nome do filho seria Ucrânia, em nome de Jesus. Ucrânia Otivaev, né, em homenagem a algum ucraniano, porque o apóstolo só falava da Ucrânia. E além da Ucrânia, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a pandemia, esse ano, nós ainda ficamos mais polarizados quando chegou a campanha política. Quando se começou, ou até mesmo antes de começar a campanha política, o mundo se dividiu, o país se dividiu entre aqueles que apoiavam um lado, aqueles que apoiavam o outro. A igreja, nesse meio, também se dividiu. A igreja se viu polarizada, como o mundo está hoje polarizado. E falar de unidade num tempo de polarização, como nós temos estudado nesse livro, Até que Sejamos Um, se você ainda não leu, se você ainda não estudou, eu desafio você a adquirir. Irmãos, eu creio, é revelador e é transformador para a sua vida. Muitos que têm sido ministrados têm dado testemunho que no pequeno grupo, seja no âmbito familiar ou no mais macro, assim, quando você muda a mentalidade, quando você entende unidade, algo transformador acontece em nosso meio. Amém? E chegamos hoje para dar início a essa conferência. O título dessa conferência é Una. E talvez você está perguntando, Una é o feminino de Uno. Tem o carro Uno, tem o jogo que a gente joga Uno, e tem a Una, que é o Uno para mulher, né, para homem. Tem o Uno que o homem dirige, e tem o Una que a mulher dirige. Tem o Uno que o homem joga, os meninos jogam, e tem a Una que as meninas jogam. Mas Una nada mais é que a palavra em latim para um. Se você já ouviu falar sobre o credo niceno, inclusive, que nossa igreja subscreve na nossa confissão de fé, o credo niceno ele foi escrito no 3º século da igreja cristã, durante o concílio de Nicéia, em 325. E a base da nossa fé está contida nesse credo. Basicamente, ele vai falar do Deus que nós cremos, e ele fala que nós creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e vai falar de Jesus Cristo, eu não vou falar aqui, ele vai falar do Espírito Santo, mas no final do credo ele diz assim: creio na igreja una, santa, apostólica, creio em um só batismo para a remissão dos pecados, creio na ressurreição dos mortos, e que um dia Cristo virá buscar a sua igreja para vivermos no mundo vindouro. Termina assim o credo. O que ele quis dizer, esses autores desse credo, quando eles disseram, creio na igreja santa, una e apostólica? Porque se você for lá para a China, todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador, nós chamamos de irmão. Se você vai em uma outra cidade, você frequenta, você visita uma igreja, e essa igreja é uma igreja evangélica, uma igreja cristã, você chama as pessoas que estão ali de irmãos. Qualquer lugar na face dessa terra, onde há pessoas que creem no que a palavra diz, que tem como base esses fundamentos que nós estamos falando aqui, crendo em Deus como Pai, como o Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente e eterno Salvador, crendo no Espírito Santo, eles têm as mesmas bases de fé que nós. Esses são nossos irmãos, fazem parte da família de Deus. E é por isso que nós utilizamos esse nome, porque foi mais bonitinho. Em vez de falar conferência a gente fala conferência una, que fica muito mais bonito, porque é em latim. Então aqui, irmãos, a gente fala em línguas, irmãos. Aqui a gente é batizado em variedade de línguas. A gente fala português, mas a gente fala latim. Como diria meu pai, faz latim, né? Porque vocês não entenderam, mas não tem problema, é assim mesmo. Mas, além de falar latim, falar português, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, porque nesse tempo, quão desafiador é falar de unidade, quão desafiador é trocar em um assunto que aos olhos humanos parece que é uma impossibilidade. Quando nós olhamos e falamos, nós somos a igreja que Cristo vai buscar, a noiva de Cristo, e eu quero dizer algo para você, Cristo, ele tem um corpo.
A Bíblia vai dizer que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo vem buscar o seu corpo. Cristo só tem uma noiva, e Ele vem buscar a sua noiva. Cristo não tem noivas. É por isso que a gente olha ali para a parábola das 10 virgens, e a gente acha que é Cristo vindo buscar 5 virgens que são as 5 noivas. Jesus não tem 5 noivas, amém, irmãos? Outro dia a gente fala a parábola das 10 virgens. Mas Cristo, Ele vem buscar uma noiva só. Cristo vem buscar uma única igreja, e ela é santa, e ela é unida. A visão de unidade não vem de nós, ela é do Senhor. E falar desse texto sobre unidade, falar de unidade nesse texto especificamente, é muito interessante, porque eu não sei se você sabe, eu gosto muito de usar isso, eu não sei se você sabe, mas eu quero te falar nessa manhã, que esse texto, esse salmo de número 133, ele faz parte de um grupo de salmos chamados de salmos ou cânticos de peregrinação, cânticos de subida, cânticos de romagem. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas se você olhar no título do Salmo 133, vai ter alguma descrição sobre esse salmo. Cântico de romagem, para principalmente Bíblias ARA, ARC, né, Revista Corrigida, Revista Atualizada, para outras Bíblias, ou cânticos de subida, ou cânticos de peregrinação. Por que que esses cânticos são chamados assim, esses salmos são chamados assim? Porque eram salmos que eram entoados enquanto o povo de Israel estava saindo da terra prometida, a terra de Canaã, e subindo em direção à cidade de Jerusalém, principalmente no período onde tinham as festas judaicas, onde os judeus iam ali sacrificar ao Senhor. Por que que isso é importante? Porque quando esse povo saía, a história vai dizer que a peregrinação, o caminho que eles percorriam, era um caminho muito difícil, porque as pessoas sabiam que existiam esses períodos de festas, e as pessoas passavam por essas estradas. Então muitos saqueadores, eles se escondiam e saqueavam essas pessoas que estavam indo em direção a Jerusalém. Nessa estrada, quando você vê a geografia do lugar, ela é geograficamente difícil, ela tem desníveis, ela era tinha muito calor. Quando você estuda um pouco, você vê que ali eles enfrentavam doenças, muitas vezes se deparavam com animais ferozes. Existiam muitos desafios, muitos conflitos, muitos problemas que eles enfrentavam nessa peregrinação até chegar à cidade de Jerusalém. Por que isso é importante para nós sabermos? Porque nós sabemos que nós não somos dessa terra, amém? Nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos de passagem em direção à Nova Jerusalém. E se estamos de passagem, nós temos que saber que nós também vamos enfrentar momentos difíceis. Nós também vamos enfrentar momentos de dificuldade. E esse povo que estava nessa peregrinação, eles entoavam esses cânticos para se lembrar, em primeiro lugar, quem Deus era, o que Deus fez por eles, para lembrar o propósito deles terem saído de onde saíram e para onde eles estavam indo. E esses cânticos também eram um encorajamento para a caminhada. Nós como peregrinos, nós de passagem por esse mundo, nós precisamos também entender que a nossa terra não é aqui, o nosso destino final não é aqui. Nós estamos de passagem em direção à Nova Jerusalém. Nós precisamos ter em nossa mente a cultura de Sião, a cultura do céu, assim como eles entoavam essas canções para dizer, olha, nós sabemos quem Deus é, nós sabemos o que Ele fez, e nós sabemos para onde Ele está nos levando. Nós também precisamos ter em nossa mente quem Deus é para nós, o que Deus fez por nós, e qual o propósito dEle, de onde Ele nos tirou e para onde Ele está nos levando. Muitos aqui sabem de onde Deus te tirou, e você não pode se esquecer disso. Você precisa ter isso em mente, você precisa ter isso gravado, se possível estampado na sua parede. Coloca num quadro, o dia da sua conversão, de onde Deus te tirou e o que Ele tem feito na sua vida, na sua família e no meio dos seus, para que você nunca venha se esquecer, que você nunca venha ser ingrato, mas que você possa viver uma vida de acordo com aquele que te chamou, amém?
e eles cantavam enquanto estavam indo, mas ainda não estavam lá, não haviam chegado no destino final. E se você leu como eu, aqui na minha Bíblia, no título do Salmo 133, além de estar cântico de peregrinação, está escrito davídico, revelação revelada, davídico, porque ele foi escrito por Davi. Olha que revelação, é forte. E Davi, ele escreve esse salmo justamente após o período que ele toma o governo, o reinado de Israel de forma plena. Quando o povo, ele sai da terra de Canaã, liderados por Josué, você conhece a história, eles vão enfrentar muitos problemas, muitos desafios ao longo da caminhada. Você vai lembrar que na Bíblia existe o livro de Juízes, e no livro de Juízes, esse povo que saiu da terra de Canaã, ele foi dividido em 12 tribos, e 11 dessas tribos, eles recebiam herança, e uma, nós sabemos, não recebia nada. E essas tribos, elas foram divididas por causa da localização, por causa do terreno, por causa da parte geográfica que eles tomaram posse. Igualmente foi dividido entre essas tribos. Mas essa divisão, essa separação do terreno trouxe para eles também uma divisão, porque eles tinham nomes diferentes, porque eles tinham uma descendência diferente, porque eles tinham costumes diferentes, práticas diferentes. E essa divisão trouxe para eles também uma idolatria, onde eles incluíam na sua cultura povos que estavam ao redor. E essa divisão trouxe então a idolatria, e o povo se voltou contra o Senhor. E nós olhamos o livro de Juízes, e Deus levanta homens e mulheres, para de tempos em tempos, chamar esse povo ao arrependimento. E se você conhece o ciclo dos Juízes, o povo está lá sofrendo, porque ele foi levado cativo por algum povo inimigo. E eles acordam, despertam, começam a clamar: Senhor, nos tira desse lugar, nos arranca daqui, lembra do teu povo, tem misericórdia de nós. E Deus levanta um libertador, uma libertadora, alguém que vai lá e vai ser usado pelo Senhor para tirar aquele povo debaixo do jugo. Então o exército inimigo, ele é derrotado, esse povo é liberto, vive tempo de paz, de prosperidade. Mas depois de um tempo, eles novamente trazem os ídolos para dentro do seu povo, para dentro do seu meio, se rebelam contra o Senhor novamente, e todo aquele ciclo que a gente conhece começa novamente. Deus permite que esse povo se levante contra eles, tome eles leve eles cativo, faça deles escravos, eles ficam novamente subjugados, e eles novamente clamam ao Senhor, e começa esse ciclo. E nós sabemos na história que muitas vezes os juízes, eles eram até influenciados pela cultura que eles são levantados para questionar, para desafiar, para trazer um despertamento. Mas a Bíblia vai falar de um juiz chamado Samuel. E Samuel, como último juiz, mas também sacerdote, Samuel, ele vai ungir Davi. Nós conhecemos a história. Embora ele unja Davi, ainda não era o tempo de Davi assumir como rei de Israel. Mas o texto bíblico vai dizer que Samuel chega à idade avançada, já estava lá igual meu papo, 90 anos. Não estava mais dando conta das suas atividades, dos seus compromissos. Então ele nomeia os seus filhos para liderar o povo de Israel. E os filhos de Samuel, a Bíblia vai dizer que eles não andavam nos caminhos do seu pai. Eles eram gananciosos, eles pervertiam a justiça. E o povo, olhando para aquilo, falaram: olha, eles não podem nos liderar, não vai dar certo. Então eles chegam até Samuel e pedem um rei. E Samuel, diante daquilo, fala: meu Deus, como pode isso? Samuel fica indignado e ele ora ao Senhor. E na sua oração, Deus fala: olha, Samuel, não se preocupe, porque não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Conceda a ele o rei
que eles estão pedindo. E nós sabemos que Samuel vai ungir o primeiro rei de Israel, que se chama Saul. E você conhece a história. Saul não foi um rei tão bom assim. Inclusive, ele morreu sobre sua própria estada. E depois da morte de Saul, as tribos que estavam divididas, agora 11 tribos queriam que Isbosete, filho de Saul, assumisse o trono de Israel. Mas a tribo de Judá queria que Davi assumisse o trono. E começa uma guerra entre eles, um conflito entre eles, uma guerra sangrenta. E eles começam a se levantar um contra os outros, o mesmo povo de Deus brigando entre si. Mas no final Judá ganha, a gente conhece a história, e Davi é proclamado rei de Israel. E é exatamente nesse período que Davi escreve esse texto. É exatamente nesse período que Davi escreve esse salmo. Porque depois que Davi assume o reinado de Israel, aquela separação, aquela divisão, ela termina. O povo agora vive um tempo de unidade, um tempo de união, de comunhão. Eles vivem agora um tempo de paz e prosperidade. E é sobre esse contexto que eu quero expor esse texto com vocês. Davi começa dizendo: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Primeira coisa que nós entendemos, quando Davi diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ele está dizendo para esse povo: olha, vocês viveram tempos de guerra, vocês viveram tempos muito difíceis, mas agora estamos vivendo um tempo de paz, tempo de prosperidade. Mas isso só é possível por causa da unidade que há no meio de vocês. Como é bom e agradável que vocês vivam em união. E a primeira aplicação que a gente pode fazer é que se é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é ruim e desagradável quando os irmãos vivem em divisão. Se tem algo que prejudica a igreja do Senhor, se tem algo que faz mal ao povo de Deus, é quando aqueles que são família do Senhor, corpo de Cristo, ao invés de somarem, ao invés de serem aquele que vai dar suporte, que vai ajudar, são aqueles que criticam, são aqueles que ao invés de estender a mão para levantar, são aqueles que estendem a mão para acusar. Como é ruim, como é desagradável ao Senhor, quando o seu povo, chamado para si, para viver em comunhão com Ele, conviver em comunhão uns com os outros, vive em desarmonia, vive em divisão, vive em partidarismo. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, e aqueles crentes que estavam em Coríntios, eles diziam: olha, eu sou mais espiritual, porque eu sou de Paulo. Paulo é quem prega a palavra, prega boa teologia. Aí os outros falavam: não, mas eu sou de Apolo. Apolo é mestre, né? Apolo, ele é aquele que tem um conhecimento mais apurado, mais profundo. Outros diziam: não, mas eu sou de Cefas, eu sou espiritual porque eu sou discípulo de Pedro. Eu sou daquele que é do fogo. Eu sou aquele que ora. Eu sou aquele que levanta a voz. Eu sou aquele que tem autoridade. Se tem que pegar a espada, eu pego a espada. Eu sou ousado. Sou discípulo de Pedro. E existiam ainda aqueles que se achavam mais espirituais, dizendo: e eu sou de Cristo. Mas na verdade, o que eles estavam fazendo era exatamente o contrário do que esse salmo está dizendo. O que eles estavam fazendo é viver um partidarismo em nome de lideranças, em nome de conselhos, em nome de homens. Deus levanta líderes, Deus levanta pessoas para ser bênção na sua vida, mas no momento que ele se torna um ídolo para você, no momento que você obedece cegamente uma pessoa, em detrimento à palavra do Senhor, você está caminhando para a divisão. A partir do momento que você não entende que a sua submissão, em primeiro lugar, é ao Senhor, você pode achar que está vivendo unidade, você pode estar reunido, você pode estar no meio de um monte de gente, no ajuntamento, mas você não está vivendo unidade.
Mas o texto não diz como não é bom, como é desagradável. Ele diz como é bom e agradável. Davi queria que o povo entendesse o que ele já havia entendido. Eles eram um único povo feitos para adorar um único Deus. Apesar das diferenças deles, apesar das divergências deles, apesar do time que eles torciam, de onde eles moravam, da ideologia política que eles acreditavam, as diferenças não eram maior do que aquilo que unia eles. E a Bíblia diz que nós fomos unidos, porque foi derramado sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito, ele é de Deus. E o Espírito, ele não divide. O de Espírito, quando ele é derramado, é para trazer a conformidade da vontade do Senhor para os nossos corações. Irmão, quando você tem o Espírito Santo, quando pela manhã você invoca o Senhor, você busca o Senhor e você está cheio do Espírito Santo, quero dizer para você, pode ter uns endemoniados que vêm, pode ter gente que vem para te perturbar, gente que vem para te ferir, gente que vem para te desanimar, gente que vem para dividir, mas se você é aquele que é cheio do Espírito Santo, você é aquele que vai ter sabedoria para reverter o mal em bem. Amém? E o texto diz, como é bom que os irmãos vivam em união, como é agradável. A divisão, ela entristece o Senhor. A divisão, ela fere o corpo de Cristo. A divisão, ela causa confusão nos que estão fora, cria o abismo dos que estão dentro. Um abismo que nós não vamos conseguir viver a vontade de Deus se estivermos independentemente uns dos outros. Eu gosto muito da figura, da ilustração que Paulo usa de um corpo, onde você sabe que se você sofreu um acidente, como Naine, sofreu um acidente e perdeu seu dedo, se o dedo sai do corpo, não tem mais como ele ser ligado, ser parte do corpo. Se você sofreu alguma coisa, algum problema, e foi amputado a sua mão, se você teve um problema no seu membro, e esse membro precisou ser retirado, fora do corpo ele morre. Se ele não for transplantado para um outro corpo, ele vai morrer. Porque o membro precisa estar ligado ao corpo para ter vida. Você precisa estar ligado ao seu irmão para ter vida em você. Sabe por que muitos de nós estamos desanimados? Muitos de nós ainda estamos sofrendo as consequências da pandemia. Ficamos reclusos nos nossos lares, reclusos nas nossas famílias. E quando na minha casa, na minha família, eu não oro ao Senhor, eu não busco ao Senhor. E eu dependo da igreja para isso. Eu dependo do domingo para isso. E eu não estou aqui no domingo. Domingo após domingo eu não posso estar. Eu vou me enfraquecer. A vida vai se esvair de mim, porque como membro fora do corpo, eu não vou conseguir viver sozinho. Nós precisamos levar o culto para dentro do nosso lar. Nós precisamos fazer da nossa casa uma igreja. Nós precisamos fazer do nosso lar um lugar de exaltação e adoração do Senhor. Você pode dizer amém? Como é agradável, como é bom que os irmãos vivam em união. A divisão nada tem a ver com o padrão que Deus tem para nós. Quando Deus vem buscar, Ele vem buscar o seu corpo, a sua igreja, a igreja que é una. Deus não vem buscar a igreja do Japão, Deus não vem buscar a igreja do Brasil, Deus não vem buscar uma denominação, Deus vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Entenda isso. Só haverá paz, só haverá prosperidade. Os planos de Deus só irão se concretizar na nossa vida se nós estivermos ligados na comunhão do corpo de Cristo. Amém? E o Salmo continua dizendo: misericórdia, Senhor. É como óleo precioso. Diga, óleo precioso. Davi aqui nos dá um exemplo a respeito da unidade. Na verdade, ele nos dá dois, nos vai dar mais um no próximo versículo.
E ele diz que a unidade, a união, a comunhão é como o óleo da unção. E eu não sei se você sabe, mas o óleo da unção foi uma direção que Deus deu a um homem chamado Moisés, no livro de Êxodo, capítulo de número 30, dizendo: olha, você vai pegar o azeite de oliva mais raro, mais puro, e você vai juntar essas 4 especiarias, bem raras, bem preciosas. Você vai pegar um perfumista, alguém que é um profissional, alguém que sabe como lidar, e vai fazer essa junção desse óleo. Mas esse óleo, ele vai ser ungido, ele vai ser usado para ungir apenas um grupo específico de pessoas e um grupo específico de utensílios. Ele vai ser usado apenas para ungir o sacerdote e os utensílios usados no santuário, no tabernáculo do Senhor. E ao falar isso, quando Davi diz que esse óleo, ele é precioso, ele está dizendo, em primeiro lugar, que a unidade é preciosa, porque ela é uma receita vinda do próprio Deus. Você pode dizer amém? Ele diz, é como óleo precioso. Por que a unidade, por que a união, a comunhão é preciosa? Porque ela não é ideia de homens, ela é ideia divina. Não é você que é muito bom, muito perfeito, que sentiu do seu coração, fala: agora eu vou andar em unidade com os meus irmãos, agora eu vou andar em comunhão com os meus irmãos. Não surgiu de você esse desejo espontâneo. Assim como o óleo da unção foi uma receita dada por Deus a Moisés, a unidade é uma receita dada por Deus à sua igreja. Quando nós olhamos para o nosso Deus, quem Ele é, a Bíblia vai dizer que no relato da criação, as 3 pessoas da Trindade se encontram. No princípio, criou Deus, Pai, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Quem é esse Logos? Quem é esse verbo haja? Quem é esse Logos eterno, Logos divino? É o próprio Cristo. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Perceba que essa luz que é criada em versículo número 3 de Gênesis 1, ela foi criada antes mesmo que a terra fosse criada. Na verdade, se você estuda melhor o texto, quando Jesus disse haja luz, se manifeste luz, porque nós não cremos que Deus criou o Filho. Eles são eternamente autoexistentes. Por que isso é importante, irmãos? Porque quando nós olhamos outros relatos de criação, existe um livro chamado, que eu esqueci o nome agora, do Gênesis, do Temper Logman, e ele diz no livro que os outros relatos de criação, como os povos mesopotâmios, os povos assírios, os povos egípcios, cidadãos, povos, população muito antiga, esses outros povos também tinham seus mitos e os seus relatos de criação. No Antigo Oriente Próximo, onde acontece esses relatos de criação, a criação do homem se dava, sabe como? Treta. Um Deus tretava com outro Deus. O Deus Sol estava com inveja do Deus Lua, porque queria brilhar mais de noite do que ele brilhava de dia. Então ele ia lá e matava a lua, e então surgiu o ser humano. Aí no outro relato, a água do Nilo, Neft, não sei o nome, se relacionava com a terra. Não é à toa que nas margens do Nilo surgiam plantações, estavam tendo relação sexual, a água e a areia.
Olha que revelação. E eles acreditavam que no meio dessa relação, assim como as árvores eram criadas à margem do Nilo, quando um deles chorava, então o homem era criado. Mas sempre era uma treta. Mas no relato de criação de Gênesis, Deus está perfeitamente unido em sua comunidade trinitária. Eles juntos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se reúnem e digam: façamos nós, vamos nos juntar aqui e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A unidade, ela é preciosa porque ela é uma receita do próprio Deus. Deus, sendo três, é perfeitamente um. E Ele nos desafia também, sendo corpo, alma e espírito, sermos um com o nosso irmão. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, a unidade é preciosa porque ela é rara e para pessoas específicas. Esse óleo da unção, ele era um óleo raro, utilizado apenas para a unção do sacerdote e dos utensílios usados no santuário. Mas eu creio que você sabe que na nova aliança, em Cristo Jesus, nós fomos substituídos. E Ele, como sumo sacerdote das coisas vindouras, Ele adentrou o mais perfeito tabernáculo, como diz o livro de Hebreus, e de uma vez por todas ofereceu perfeito sacrifício, de forma que nós não precisamos mais de mediadores para entrarmos diante da presença de Deus. A comunhão com o Pai foi restabelecida através do Filho. Por isso que Cristo diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Também Ele diz: ninguém pode ir ao Pai se não vier a mim primeiro. É isso que Ele diz para Filipe, seu discípulo: quem vê a mim, vê o Pai, porque nós estamos perfeitamente unidos. E em Cristo, nós somos sacerdote, nós subimos de classe, e nós fomos consagrados, podemos dizer assim, um reino de sacerdotes. Hoje o sacerdote não é aquele que está no altar, mas todo cristão é um sacerdote. Onde estão os sacerdotes aqui essa manhã? Se você entende isso, você tem livre acesso a entrar na presença de Deus. A Bíblia vai dizer, Jesus disse: olha, você quer entrar na presença de Deus? Você não precisa ir em um lugar específico. Na sua casa, você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e falar ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai em secreto te recompensará. Você tem livre acesso ao Santo dos Santos. Você recebeu o óleo da unção, esse óleo precioso, esse óleo raro. O óleo é um simbolismo do Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas. E se o Espírito de Deus, Ele é santo e Ele é perfeito, Ele não aceita divisão. Ele não aceita que a gente seja parcial. Ele não aceita que a gente, ao invés de sermos conformados à imagem de Cristo, nós sejamos aqueles que estão dividindo o corpo. Nós sejamos aqueles que estamos ferindo o corpo. Se nós de fato temos o Espírito Santo, se nós de fato somos cristãos, recebemos o óleo da unção, o derramar do Espírito Santo, tem que fluir de nós um amor sobrenatural para amar aquele que nos odeia, para orar por aquele que nos persegue. Porque a Bíblia vai dizer que se nós amamos quem nos ama, que recompensa nós temos? Mas esse óleo é precioso, ele foi derramado sobre a minha e a sua vida, e é por isso que nós estamos aqui essa manhã. Nós fomos possibilitados a viver algo que o mundo lá fora não consegue viver. Sabe por que o mundo não consegue viver? Porque trevas não tem comunhão com a luz, luz não tem comunhão com as trevas. Nós só podemos ter comunhão uns com os outros porque nós fomos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, Davi enfatiza que esse óleo não é precioso apenas porque é uma receita de Deus.
ou porque é raro e para pessoas específicas. Davi enfatiza ainda a cerimônia que acontece. Olha o que ele diz: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola de suas vestes. E o que isso significa? Isso significa que a unidade é preciosa, porque ela é derramada sobre nós abundantemente. Deus derrama da unidade dele sobre nós abundantemente. É como o óleo que desce sobre a cabeça, mas é tanto óleo que ele vai sobre a barba, mas é tanto óleo que ele molha as suas vestes. E o sacerdote naquela época, ele carregava o colete sacerdotal, que tinha 12 pedras preciosas, que simbolizava as 12 tribos de Israel. E quando ele era ungido na sua cabeça e o óleo era derramado, ele molhava esse colete, mostrando que, embora essas 12 tribos estivessem separadas geograficamente, elas receberam o óleo da unção, e elas eram o mesmo povo, adoradoras de um mesmo Deus. É isso que nós precisamos ter em mente. Nós já recebemos a unção da unidade. Nós já recebemos o espírito da unidade. Viver a unidade não é um esforço meu e seu. Viver a unidade não é a ideia do pastor Gessé, da pastora Isadora, que a igreja está tendo muita treta na igreja. Então a gente falou: rapaz, vamos pregar sobre unidade para ver se resolve as tretas. É uma receita de Deus, e só é possível porque ela já foi derramada abundantemente sobre a minha e a sua vida. Quantos creem, digam amém. E o verso de número 3 diz o seguinte: é como o orvalho do Hermon, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. O primeiro exemplo é de o óleo da unção, o óleo precioso que é derramado sobre o sacerdote. O segundo exemplo é do orvalho que é derramado sobre o monte Hermon e desce até o monte Sião. E eu lendo comentário acerca desse texto, algo me chamou a atenção, porque o monte Hermon, ele é um monte elevadiço, ele é um monte bem alto. Se você der um Google aí, você vai ver que ele tem gelo em toda a sua extremidade. Por ser tão alto, ele é coberto de gelo, coberto de neve. E a Bíblia vai dizer que esse orvalho, ele desce do monte Hermon até o monte Sião. E fato é que o monte Sião, ele é numa região inferior, ele é numa região mais baixa que o monte Hermon. Mas a curiosidade é que eles estão separados por 300 quilômetros. Que quando você vê esse texto dizendo que é como o orvalho que desce do monte Hermon sobre os montes de Sião, você pensa, é como a jaqueira ali e aquela pista que vai lá pro horto. Desce da jaqueira, molha a pista, normal. Mas na realidade eles estão separados, como se fosse Macaé e Rio de Janeiro. E os autores, os estudiosos entendem que em determinado tempo é o vento que faz com que esse orvalho seja levado. Mas eu quero crer que tem algo aqui que nós precisamos entender, que se é possível comparar a unidade com o orvalho que desce sobre o monte Hermon, e geograficamente ele está tão distante do monte Sião, é porque a unidade, ela é um milagre de Deus. Porque, sejamos sinceros, ainda que o vento bata e leve esse orvalho até tão longe, tem que ter uma intervenção divina, porque não é natural você soltar no alto dessa igreja uma folha, um aviãozinho de papel, e ele cai lá no Rio de Janeiro. Concorda comigo?
algo acontece. Eu quero crer que é Deus agindo para que a sua vontade boa, perfeita e agradável aconteça. Deus opera a unidade. A distância geográfica não é um empecilho para vivermos em unidade. Não estou falando sobre reunião, estou falando sobre união. Não é sobre ajuntamento que estamos falando, é sobre unidade. Porque muitas vezes estamos reunidos no mesmo lugar, mas não temos o mesmo coração, não temos o mesmo espírito. E a Bíblia vai dizer que em Atos capítulo número 1, estavam reunidos 120 no mesmo lugar. E eles buscavam incessantemente em oração, esperando a promessa que Jesus tinha dado. E de repente, entra um vento, um som como de um vento impetuoso e enche a casa onde estão reunidos. E são vistas línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles, e todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em nova língua conforme o Espírito concedia que falasse. Nós oramos por avivamento, mas sabe quando vamos viver avivamento? Quando nós vivermos em unidade. Deus não vai derramar do seu Espírito Santo, Deus não vai fazer um reavivamento ao seu noivo, a seu corpo, a sua igreja, se nós estivermos buscando o nosso próprio avivamento. Para quem você está querendo avivamento? Avivamento, ele vai acontecer como consequência da unidade do corpo de Cristo, quando estivermos reunidos, talvez separados geograficamente, mas com o mesmo coração, com o mesmo desejo, com a mesma intenção, com a mesma intenção. Deus vai derramar do seu Espírito e nós viveremos um reavivamento na nação brasileira. A unidade é fruto de um milagre divino. E eu quero receber desse avivamento, eu quero receber dessa unidade. Em segundo lugar, que nós aprendemos com o orvalho, é que o orvalho, quando ele cai pela manhã, ele molha a terra, ele refresca, ele é revigorante. E se o texto está dizendo que a comunhão é como um monte, o orvalho que cai sobre o monte Hermon e vai até sobre o monte Sião, eu quero crer que aonde o orvalho cai, a terra que está morta, que está sem vida, que está apática, ela é revigorada, ela é revitalizada, vida é gerada nela. Às vezes você está desanimado, às vezes você está apático, às vezes você está morrendo espiritualmente. Sabe o que você precisa? É lógico que você precisa do Senhor, mas você precisa da unidade que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós nos unimos aos nossos irmãos, como foi dado aqui o exemplo da Dani, quando nós estamos unidos, como essa ilustração é excelente para aquela figurinha do WhatsApp: juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Pode colocar um monte de madeirinha junto assim, palitinho de churrasco junto, e colocar: juntos somos mais fortes. Mas quando você está separado do corpo, você se fere mais facilmente. Quando está separado do corpo, você desanima mais facilmente. Mas às vezes você vem ao culto, às vezes você está com o irmão e você recebe uma oração, você recebe uma palavra de ânimo, como foi falado aqui, e aquele desânimo, aquela frieza, às vezes passa. Você fala: Senhor, eu não queria nem participar dessa conferência, porque esse povo é tudo falso, fala de unidade, mas não quer viver unidade. Eu não vou nessa conferência de unidade não, una nada, eu quero uno, eu não estou preocupado não. Mas se você se desafia a viver em comunhão com seu irmão, o milagre de Deus é operado e a vida do Senhor é ligada, é derramada sobre a sua vida. Quantos recebem isso, digam amém. E o texto termina dizendo: ali, diga ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Embora o ali, ele está apontando para Sião, para os montes de Sião, nós ainda estamos como peregrinos no caminho,
Nós estamos caminhando nessa terra, então, enquanto ali não chega, nós precisamos viver a comunhão do Senhor aqui e agora. Porque a gente quer viver a comunhão quando estiver no céu, mas aqui a gente quer tretar com o nosso irmão. Como viver eternamente em unidade, ligado, envolvido com o seu irmão, envolvido com o Senhor, se hoje você não deseja viver? Pelo contrário, você vê, você desvia. Misericórdia. Olha quem está passando ali. Finge que nem vi. Vou dar uma de Rodimar. Finge que nem ouvi me chamando. Não é que ele não finge, não. É que ele não ouve mesmo, tá, irmãos? Só ouviu agora que ele está com fone. Aleluia. Mas nós somos desafiados a viver unidade hoje. Viver unidade agora. Que essa unidade experimentada durante o reinado de Davi possa ser experimentada em nosso meio a partir de hoje. Que em nome de Jesus, apesar dos nossos gostos pessoais, apesar das nossas diferenças, nada seja mais refrescante, nada seja mais maravilhoso, nada seja mais precioso, nada seja mais revigorante do que viver em unidade e comunhão com os nossos irmãos. Que nós venhamos desejar a comunhão, que nós vamos desejar estar ligados, reunidos com os nossos irmãos. Que nada possa nos dividir, que tudo possa nos unir, que até o motivo das nossas divisões se transformem no motivo de estarmos juntos. Exatamente hoje, 13 de novembro, 354, nascia um dos maiores teólogos da igreja, chamado Agostinho de Hipona. Ele diz uma frase chamada: no essencial, unidade, na dúvida, liberdade, mas em todas as coisas, amor. Que nós venhamos viver em unidade nas coisas essenciais, que nós venhamos buscar viver em unidade, porque como nós aprendemos, é bom, é agradável, é como óleo precioso, a unidade é preciosa, e ela é revigorante, é revitalizante. Eu quero orar por você essa manhã, quero orar por você que está em casa também, que eu creio, que não é à toa que nós temos sido tão ministrados sobre unidade. Eu creio que Deus tem desatado sobre nós essa mentalidade, essa visão. E as palavras de Deus, elas não voltam vazia. E eu creio que nós estamos saindo daqui hoje, não apenas desafiados, não apenas despertados, mas com uma convicção interior. Que assim como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, Romanos vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ele é agradável. E você sai com a convicção que a vontade do Senhor é que o seu povo viva em unidade. Amém? Se coloque de pé nessa manhã. Se una seu irmão. Queria que nós dessemos a mão. Graças a Deus a pandemia acabou. Todo mundo, a gente vai fazer um mistério aqui, todo mundo dá a mão. Pelo menos aqui embaixo. Junta aqui, ó, faz uma roda, um círculo, um mistério. Vira para lá, gente. Dá a mão pro pessoal que está lá, ó. Vira assim, ó. Dá a mão, não precisa ficar necessariamente aqui na frente, não. Tem todo mundo dar a mão. Pai, nessa manhã, Senhor, Pai, nós cremos que essa é a vontade do seu coração. Pai, o teu Espírito Santo já foi derramado sobre os nossos corações. Pai, nós fomos despertados para viver em unidade, Senhor. Pai, que esse amor que já foi derramado em nós possamos praticar, Senhor. Nós não venhamos ser apenas ouvintes da palavra, mas nos ajuda, Senhor, a ser praticantes. Nos ajuda a amar e se importar com o nosso irmão. Nos ajuda a estender a mão ao que está caído,
a dar uma palavra de encorajamento ao que está cansado, desanimado. Ah, Senhor, como nós dependemos do Senhor, como nós dependemos do Teu Santo Espírito, Pai. Mas nós cremos que assim como o óleo foi derramado sobre o sacerdote, sobre Arão, o óleo do Espírito é derramado sobre o Teu corpo, sobre a Tua igreja. Pai, nessa manhã, Pai, nós nos apossamos da unidade do Senhor. Pai, como corpo, nós oramos contra toda divisão, contra toda parcialidade, contra tudo aquilo que tem dividido o Teu corpo, Pai, dividido a Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja santa, una, apostólica, uma igreja preparada, uma noiva adornada para a Sua volta, Senhor. Pai, nós queremos ser como Tu és, nós queremos ser conformados à Tua imagem. Pai, se nós somos Teus discípulos, se nós somos Teus filhos, como não andar como o Senhor andou? Como não viver como o Senhor viveu? Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a não apenas compreender com a mente, mas aplicar ao nosso coração. Que venhamos sair daqui, Pai, dispostos a entrar em contato com o nosso irmão, procurar aquele que nós não vemos, Pai. Pai, que nós venhamos não apenas orar, mas que nós venhamos, Senhor, se necessário, ir atrás. Como foi testemunhado essa manhã, que nós venhamos como corpo de Cristo, como membro do Senhor. Estamos dispostos a, se necessário, tirar um dos nossos membros, doar para que o nosso irmão permaneça vivo. Pai, nos dá essa unção, essa visão de unidade. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Pai, nós oramos agora, Pai. Nós cremos, Pai, que essa é a visão do Senhor. Nós cremos que esse é o desejo do Senhor. Nós cremos que isso já foi liberado sobre as nossas vidas, Pai. Nós possamos sair daqui dessa manhã, Pai, com o amor do Senhor exalando como bom perfume na nossa vida. Que as pessoas possam olhar para nós e não enxergar quem nós somos, não enxergar nossas imperfeições, mas que eles possam ver o amor do Senhor sendo exalado nas nossas vidas. Pai, porque o amor, Ele é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Porque o Teu amor, Pai, foi capaz de se entregar naquela cruz em nosso lugar. Porque o Teu amor nos reconectou, nos religou ao Pai. Mas o Teu amor também nos religou e nos reconectou uns aos outros. Pai, nós podemos viver em unidade. Nós cremos no poder da unidade. Porque o Senhor é um. Porque a Tua igreja é una. Pai, nós como corpo do Senhor, Pai, nós declaramos, nós somos um com os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda essa manhã, Espírito Santo. Nós estamos aqui diante do Senhor. Nós pedimos perdão pelo nosso pecado. O pecado da divisão, o pecado da fofoca. Pai, o pecado de tudo aquilo que colabora para a discórdia, que colabora para que não venhamos viver a unidade do Senhor. Nós pedimos nessa manhã, faz-nos um, Pai. Assim como o Senhor e o Pai são um, faz-nos um. Nós te pedimos em nome de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Vamos cantar junto? Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o
tua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Estou com você, meu amor, nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!